Então, pessoal, boa tarde. Bem-vindo ao nosso Seminário Nacional de Promoção da Saúde. De manhã a gente teve atividade riquíssima, né, com várias palestras interessantes, mostrando aí a relação da promoção da saúde. Agora a gente vai começar a apresentação de trabalhos, e pela lista, pela ordem, acho que até a Milena já entrou aqui. Aí, Milena, se você estiver preparada aí para ser a primeira, logo em seguida vai ser a Maria Francisca. A gente imaginou que você não estaria na sala. Você está preparada? Oi, estou preparada. Então, se você quiser compartilhar, lembrando das normas, né? A gente tem 10 minutos para apresentação, o máximo, aí eu vou chamar o próximo, se não tiver na lista, a gente chama o próximo, por isso que eu tinha chamado antes uma outra pessoa. Muito obrigado, gente, pela participação. Volto a informar, né, enquanto sobe aí a apresentação da Milena, a gente vai ter mais tarde os certificados já disponíveis na pasta e vamos enviar para vocês o link. E cada um tem 10 minutos, se a gente tem o primeiro grande bloco de apresentação. Pode ficar à vontade, Milena, quando quiser. Estão conseguindo ver? Sim, estamos vendo e ouvindo. Tá. Boa tarde, eu sou a Milena, sou aluna de enfermagem da UF, do 8º período, e sou bolsista do projeto de extensão Por Que Será?, debatendo com adolescentes sobre saúde e qualidade de vida, que pertence ao Programa Espaço Aberto de Saúde, que é orientado pelo professor Jorge. E como autores, eu também tive a ajuda do Kevin e da Camila. Começar falando um pouco sobre a educação em saúde, que é um instrumento estratégico de promoção, prevenção de doenças e agravos, que tem um poder muito grande quando é usado em ambientes escolares, porque pode aproximar os adolescentes e crianças de diversos temas, diversos conhecimentos e informações sobre promoção da saúde e garantia de uma melhor qualidade de vida, que muitas vezes eles não têm acesso apenas com a grade curricular dele normal, né, da escola. E como nós, como enfermeiros, temos um papel muito grande nessa parte de educação em saúde, e a gente consegue promover muito com isso. E o objetivo é relatar as experiências vividas durante o desenvolvimento do projeto Por Que Será?, vinculado ao Espaço Aberto, como eu já falei. E o principal foco dele é levar temas, abordar assuntos sobre saúde, sobre qualidade de vida com adolescentes, crianças em escolas, a partir de jogos, atividades, que eles vão conseguir aprender de forma mais lúdica e prática. É um relato de experiência sobre a atividade desenvolvida no SEMA, Colégio Estadual Machado de Assis, né, durante esse ano de 2025, e ele é da Rede Estadual de Niterói. E a gente ficou lá nos meses de maio a julho, ficamos com 3 turmas do 6º ano do ensino fundamental, que eles eram divididos em 601, 602 e 603. E a gente fez essa atividade com ele, aconteciam nas quintas-feiras, na parte da tarde. E a gente utilizou muitos jogos interativos, rodas de conversas, palestras, levamos também listas de exercícios para eles praticarem o que eles aprenderam. Também levamos figuras e bonecos para simulação, porque quando a gente usa esse ensino ativo, prático e lúdico, eles conseguem aprender de forma muito melhor. Então, esse conhecimento deles é mais otimizado, eles vão, de fato, aprender aquele assunto. Então, aqui temos 2 fotos deles fazendo, treinando a manobra de ressuscitação cardíaca, na aula sobre primeiros socorros, e eles também tiveram sobre manobras de desengasgo, que são temas muito importantes para eles aprenderem desde cedo. É realmente muito importante porque eles vão poder praticar essas manobras em caso de necessidade, né? Se alguém engasgar perto deles, eles vão conseguir ajudar, eles vão ter esse conhecimento, né? Ou pelo menos tentar orientar outra pessoa para fazer. E também temos aqui uma foto deles fazendo uma atividade sobre alimentação saudável, que era para eles montarem pratos de almoço, café da manhã e jantar com alimentos que eles achavam que eram os mais adequados. E falar um pouco sobre os resultados. Durante os dias 29 de maio a 3 de julho, aproximadamente 84 alunos participaram colaborativamente, né, dividido nas 3 turmas, como eu já mencionei. E alguns dos temas que foram discutidos com os alunos foram exercícios físicos, alimentação saudável, puberdade, prevenção de ISTs, drogas, saúde mental, bullying, cyberbullying, os primeiros socorros. E eles gostaram bastante desses temas, eles sempre faziam muitas perguntas durante a aula. Eles eram bem agitados por serem adolescentes e crianças, né? Mas eles estavam bem interessados, eles prestavam atenção no que a gente estava falando, eles tiravam dúvidas, às vezes tiravam dúvidas sobre assuntos que não tinham tanto a ver, mas a gente sempre aproveitava e orientava e ensinava sobre aquilo, as demandas que eles traziam para a gente, né?
Então foi assim muito proveitoso, tanto para a gente quanto para eles. E as aulas foram gravadas sem a exposição dos alunos e postadas no YouTube, no canal Ciência e Saúde UF. E rendeu ao final do período 5 vídeos. Alguns vídeos não foram aproveitados ou porque tinha muito falatório deles ou porque deu algum erro da tecnologia que estava sendo gravada. Também a gente divulgou conteúdo na página do Instagram, que é Espaço Aberto Saúde UF, como um vídeo sobre o feedback deles a respeito do projeto. No penúltimo dia, a gente perguntou para eles o que eles achavam do projeto, se eles mudariam alguma coisa, quais foram os temas que eles mais gostaram, se a visão deles sobre saúde mudou depois que a gente começou a dar as aulas. E esse vídeo foi muito bom, teve muitas visualizações. E alguma das respostas que eles falaram é que depois que a UF foi na escola, eles têm agora muito mais conhecimento sobre saúde. Então, foi uma coisa que deixou a gente muito feliz de ver que eles estavam mesmo aprendendo. E para concluir, a gente vê que a ação promove saúde, né? Que a gente consegue transmitir aos adolescentes uma visão ampliada sobre saúde, que é muito mais do que a ausência de doenças. Tem todo um bem-estar físico, mental, social, além dos determinantes. E com essa iniciativa na escola, a gente espera que eles tenham uma maior compreensão sobre a qualidade de vida e consigam se prevenir sobre doenças evitáveis. Então, por exemplo, quando a gente falou sobre puberdade e STs, a gente espera que agora eles tenham conhecimento de que precisam usar preservativos nas relações e com isso eles vão evitar que tenham gravidez na adolescência, que contraiam várias doenças sexualmente transmissíveis e não só para eles próprios, que eles também consigam ensinar a outras pessoas. Então a gente vai aumentar muito o conhecimento da população através deles. E aqui uma foto nossa lá, eu com o professor Jorge, a Camila e o Kevin. Queria agradecer muito a todos vocês. Foi um ano muito bom. Eu amei esse projeto e acho que ele é muito importante e deveria ser continuado. As minhas referências. E é isso. Muito obrigado, Milena. Parabéns aí pela sua apresentação. Vamos então para o próximo trabalho. Se a próxima pessoa já estiver preparada aí, é a barreira de homens que fazem sexo com homens, Maria Francisca. Maria Francisca está na sala? Acho que não, né? Então vamos para a próxima. A próxima da lista. Professor, Oi, a Maria fala. Francisca está, eu acho que ela, porque ela não conseguiu ligar o microfone dela. Parece que tá sem áudio, né? Consegui. Conseguiu. Consegui. Que bom. Então, ó, já está compartilhando os slides? Deixa eu ver aqui. Não está em tela cheia, agora sim. Eu sempre faço esse print inicial para salvar vocês aqui, para depois a gente postar. Pode ficar à vontade. Certo. Voltar. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Maria Francisca de Aragão Mendes, sou graduanda em enfermagem pela Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, e juntamente com Francisco Antônio da Cruz, que é pós-graduando em Saúde Pública e da Comunidade da Universidade Federal do Piauí, né? A gente fez esse trabalho, que é Barreiras de Homens que Fazem Sexo com Homens no Acesso à Profilaxia para Exposição ao HIV. Então, a saúde sexual e reprodutiva, ela é um tema de bastante discussão na saúde pública brasileira, né? Especialmente quando se trata de grupos minoritários. E esses grupos, um deles, que são minoritários, são os homens que fazem sexo com homens. Então, a gente destaca essa vulnerabilidade social pelas dificuldades que eles têm de acesso a esses serviços, né? A usar esses serviços, porque, querendo ou não, nesse contexto, falta de informação que a gente vai ver lá na frente, a questão também de olhares, né, querendo ou não, de julgamento. Então, essas pessoas tinham dificuldade de ter esse acesso aos serviços de saúde, principalmente a profilaxia, como a gente está falando aqui, nos serviços de saúde. E se torna essencial, né, abordar esse acesso, porque é uma estratégia altamente eficaz na prevenção de infecções, né, sexualmente transmissíveis.
Contudo, apesar da sua importância, os diversos fatores ainda dificultam o acesso, né, desses homens adequado nesse cuidado. O nosso objetivo foi investigar as principais barreiras enfrentadas por homens que fazem sexo com homens, né, no PrEP no Brasil. O método, a gente utilizou uma revisão narrativa da literatura, foi realizada em novembro de 2025. A gente utilizou algumas bases de dados e fontes de informações, né, guiadas pela pergunta norteadora. Quais as principais barreiras enfrentadas por homens que fazem sexo com homens no acesso ao PrEP no Brasil? E foram incluídos artigos originais disponíveis na íntegra, publicado, né, entre 2015 e 2025. A gente teve um pouco de dificuldade, né, de encontrar, porque não é um tema tão abordado. Também a gente utilizou vários idiomas, então português, inglês, espanhol, porque ajudou nessa soma, né, de artigos para a gente poder fazer esse trabalho, essa temática. E nos resultados, a gente encontrou que as principais barreiras identificadas é o desconhecimento, né? O desconhecimento desse homem, em qual serviço ele vai buscar o PrEP, né? A desinformação e estigma, porque a gente vê muito o cuidado da saúde do homem, principalmente questão de câncer, né? Voltado no Novembro Azul, mas a gente se descuida de outras questões, principalmente sexualmente, né? Nesses fatores e nessa informação. Então, assim, a gente viu que se vê muito Novembro Azul, mas se esquece de outras questões. E também os fatores que alimentam o medo à discriminação, como eu tinha falado anteriormente, né? Que reduzem essa adesão ao PrEP. Observou também a ausência de cuidado, né? Então, profissionais ali preparados para estar dando essa orientação, tá indo uma busca ativa, né, dessas pessoas. Então, foi bem sensível nessa parte, que contribuiu para experiências também negativas de atendimento de serviço de saúde, por ter profissionais despreparados. A concentração também de serviços de saúde em áreas urbanas, que também dificulta, né, o acesso dessas pessoas ao serviço, refletindo também a desigualdade estrutural. E entre os jovens, né, que fazem sexo com os homens, que fazem sexo com homens, destaca a dificuldade no diário do PrEP, né? Até porque esses jovens, muitas vezes adolescentes, né, que têm insegurança, têm receio ali, principalmente com a família, né, com o meio ali da sociedade, de ter essa orientação. Embora a política, né, nacional de saúde integral LGBT, né, que é IAP+, represente um avanço importante, tem as limitações também financeiramente, de capacitação e também de implementação para reforçar essa vulnerabilidade, né, para reforçar um serviço mais efetivo nessa parte. E as considerações finais é que as barreiras, elas devem ser enfrentadas, né, de homens que fazem sexo com homens, no acesso ao PrEP, né, configura um desafio na saúde pública, que não é falado, não é abordado, mas que está fortemente associado ao desconhecimento dessa política, né, e a implementação insuficiente dela. Então, apesar do papel fundamental nessa questão do movimento social, nessa questão do LGBTQIAP+, mas a promoção e os avanços desse acesso ainda tem muita dificuldade. E é uma coisa que deve ser observada, né, pelos governantes, deve ser observada pelo Ministério da Saúde e também ser fragmentada e adotada medidas mais efetivas e necessárias, né, para ter uma efetividade nessa questão do PrEP e também do acesso a essas pessoas ao PrEP. Então, superar esses obstáculos, ele requer um investimento, claro, e também, principalmente, a educação em saúde e o preparo desses profissionais, né, para esses serviços de saúde, porque não adianta ter um financeiro se não tem o preparo de um profissional. Aqui são as referências. E aqui uma mensagem que eu encontrei, o direito à saúde é universal e inalienável a todos os homens e deve ser garantido com igualdade e respeito, sem qualquer discriminação baseada na orientação sexual. É de um autor desconhecido, mas vejo que é muito importante essa questão.
E Muito boas obrigada. reflexões. Muito boas reflexões. A gente agradece. Você já vai ficar aí mesmo, né? Porque já é o próximo, já é seu, não é isso? Não, o próximo não é meu, não. Não? Aqui Não, está. Prevalência de eventos adversos graves em crianças com vacinação contra a Covid. Não é o seu? não é não. Então vamos para o próximo trabalho. Se o autor estiver aí, por favor. Eu acho que é a Gessiane. Ela disse que não é ela. A gente. Não, quem estava apresentando era a Maria Francisca. Aí agora é a Gessiane. Ah, sim. Tá certo. Então, esse próximo não é esse. É ações do enfermeiro frente aos cuidados de prevenção e manejo de hipertensão. É a Gerciane. É porque tem 2 seguidos da Gerciane. Desculpa, me confundi aqui. Gerciane está com a mão levantada. Gessiane, tu pode ligar a câmera e o áudio e começar a apresentação. Ela está aí, Francisco. Vamos ver se ela está falando alguma coisa no chat. Gessiane, Se tiver algum problema, a gente pula e depois a gente volta para ela. Gente, desculpa, é Luciana? Não. é Gessiane. Ah, tá, desculpa. Não? Então vamos prosseguir. Vamos ver aqui, ó. A Maria Luísa, ela está aí, da Universidade Federal do Piauí. Sim. Então, Maria Luísa, se estiver preparado, pode começar a apresentação dos seus 2 trabalhos também, tá? O primeiro, até a gente ficou confuso na hora de analisar, porque os nomes são muito parecidos. Sim, só mudou os autores. Mas aí pode ficar à vontade, começar a compartilhar e eu começo a contar o tempo aqui, tá? Bem, olá a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Olá a todos. Meu nome é Maria Luísa Rodrigues e hoje eu vou apresentar um estudo epidemiológico sobre intoxicações por agrotóxicos agrícolas na região centro-oeste do Brasil, compreendendo o período de 2014 a 2024. Esse trabalho ele foi desenvolvido por um grupo de graduandos em nutrição pela Universidade Federal do Piauí, sob orientação de Francisco Antônio da Cruz dos Santos, enfermeiro e pós-graduando em saúde e comunidade. Nosso objetivo é analisar a magnitude, tendência e distribuição dos casos de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola nessa região, que é uma das mais importantes economicamente para o país, devido à sua forte atividade agrícola. Durante os próximos minutos, vamos explorar dados epidemiológicos que revelam padrões importantes sobre essa temática de saúde pública. Antes de apresentarmos os dados, é importante contextualizar. Contextualizar por que estudamos intoxicações por agrotóxicos. A região centro-oeste brasileira concentra uma das maiores atividades agrícolas do país, especialmente nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essa intensa atividade agroindustrial resulta em uma exposição significativa de trabalhadores rurais e comunidades locais a agrotóxicos de uso agrícola. As intoxicações exógenas por agrotóxicos constituem um importante problema de saúde pública, como consequências tanto para a saúde individual quanto para a saúde coletiva. Entender a epidemiologia dessas intoxicações é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e estratégias de prevenções adequadas. Agora vamos à metodologia. Realizamos um estudo ecológico baseado em dados secundários oficiais. Os dados eles foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, conhecido como SINAM, através do portal Tabnet e DataSUS, que são fontes oficiais do Ministério da Saúde. Focalizamos especificamente em notificações de intoxicação exógena por agrotóxicos de uso agrícola, ou seja, aqueles utilizados diretamente na agricultura, durante o período de 2014 a 2024, representando assim uma década de dados. A abrangência geográfica
foi a região Centro-Oeste, incluindo os 4 estados: Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Para análise, consideramos 2 principais variáveis. Primeiro, o ano de notificação, o que nos permitiu rastrear tendências temporais ao longo da década. E segundo, a unidade federativa, para identificarmos padrões e disparidades regionais entre os estados. Os dados eles foram organizados em tabelas e gráficos para melhor visualização. Utilizamos análise descritiva, como um cálculo de frequência absoluta e relativa, determinando assim a distribuição e a evolução dos casos na região. Vamos aos resultados principais. Durante o período de 2014 a 2024, foram registradas 54.353 notificações de intoxicação por agrotóxicos agrícolas na região Centro-Oeste. A distribuição entre os estados não é uniforme. Como podemos ver aqui, Goiás apresentou a maior prevalência, com 51,1% de todos os casos, ou seja, mais da metade das notificações. Mato Grosso registrou 20,1% dos casos e Mato Grosso do Sul 19,3%. O Distrito Federal, ele apresentou um número muito menor, 9,5%. Isso reflete claramente a intensidade da atividade agrícola em cada estado, porque se Goiás é o maior produtor agrícola da região, ele naturalmente apresenta maior exposição ocupacional e comunitária a agrotóxicos. Analisando as frequências anuais, observamos um padrão interessante ao longo da década. Em 2014, começamos com 4.875 notificações. Ao longo dos anos de 2015 a 2019, mantivemos uma oscilação relativamente estável, variando entre 4.500 e 5.800 casos anuais. Porém, notamos uma queda significativa em 2020 e 2021, respectivamente 3.892 e 3.935 casos. Essa redução provavelmente está relacionada aos efeitos da pandemia de Covid-19, que afetou a vigilância epidemiológica e as atividades laborais. A partir de 2022, observamos um aumento importante nos casos, 3.966 em 2022, 5.691 em 2023 e 5.984 em 2024. Esse aumento pode indicar tanto uma maior vigilância e notificação quanto a possível intensificação da exposição a agrotóxicos. Ambos os cenários, eles representam um alerta importante. Quando analisamos a distribuição por sexo, encontramos um resultado muito marcante. 77,3% dos casos ocorreram em indivíduos do sexo masculino, enquanto 22,7% ocorreram no sexo feminino. Essa proporção de aproximadamente 4 homens para cada mulher intoxicada reflete diretamente os padrões ocupacionais de agricultura. A maior parte dos trabalhadores rurais expostos ao manuseio direto de agrotóxicos são homens, o que explica essa discrepância. Portanto, estratégias de prevenção devem focar especialmente nessa população. A análise etária revela dados relevantes sobre qual população está mais exposta. A faixa etária predominante foi 20 a 39 anos, representando 52% de todos os casos. Isso corresponde a 2.893 notificações. A segunda maior proporção foi 40 a 59 anos, com 27,5% dos casos, 1.531 notificações. Menores de 19 anos corresponderam a 13,8% e maiores ou iguais a 60 anos, apenas 6,7%. Esses dados indicam que jovens adultos e trabalhadores rurais em seu pico produtivo são os mais expostos e mais frequentemente intoxicados. Isso também reflete a natureza da atividade agrícola que demanda maior capacidade física. Quanto à distribuição racial étnica, encontramos o seguinte padrão. A população declarada como parda representou 56,2% dos casos. A maioria, brancos, corresponderam a 24% e ignorado ou branco, 11,4%. Indígenas e amarelos representaram proporções menores, respectivamente 0,9% e 1,2%. Esses dados refletem a composição demográfica da região Centro-Oeste e também mostram que a exposição a agrotóxicos afeta desproporcionalmente populações vulneráveis, particularmente comunidades rurais de menor renda. Para concluir,
Sintetizando os achados principais, né, registramos 54.353 casos de intoxicação por agrotóxicos na região centro-oeste em uma década. Goiás concentra a maioria desses casos, refletindo sua importância agrícola. Observamos oscilações anuais significativas, incluindo uma queda em 2020 e 2021 e um aumento preocupante após 2022. Os dados também mostram claramente que jovens adultos, predominantemente homens e de populações rurais vulneráveis, são os mais expostos e intoxicados. Esses resultados reforçam a necessidade urgente de estratégias de prevenção efetivas, incluindo, podemos citar, melhor fiscalização do uso de agrotóxicos, capacitação de trabalhadores rurais sobre segurança, fornecimento de equipamento de proteção individual e também o próprio fortalecimento da vigilância epidemiológica. Como profissionais de saúde e nutrição, é nosso dever contribuir para políticas que protejam a saúde dessas populações expostas. Aqui constam nossas referências e agradeço a todos a atenção de todos. Muito obrigada. Muito bom, Maria Luísa, parabéns. Você quer apresentar o próximo? Não, ou a gente, outra pessoa. ou a gente pede para intercalar com... A gente pode intercalar, perguntar aqui se a Maria Gerciane está aí na sala. O próximo trabalho sou eu que vou apresentar. Sim. Nathalie, é porque ele quer intercalar com a Gerciane, só que eu acho que a Gerciane ainda não conseguiu resolver o problema da câmera. Não, não tem problema. Aí a gente continua com a Maria Luísa, não, com a Nathalie, né? Agora é a Nathalie. Então pode ficar à vontade, Nathalie. Certo, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Nathalie. Eu sou graduanda em nutrição pela Universidade Federal do Piauí. Hoje eu vou apresentar um trabalho que é intitulado Análise das intoxicações por agrotóxico doméstico na região Nordeste brasileira, de 2014 a 2024. A gente realizou esse estudo com a equipe de graduandas em nutrição da Universidade Federal do Piauí, em parceria com Francisco Antônio da Cruz dos Santos, enfermeiro e pós-graduando em saúde coletiva. Pode passar, por favor. Nesse slide eu trago aqui a introdução, né, onde as intoxicações por agrotóxicos, elas têm aumentado nas últimas décadas e vêm se consolidando como um importante problema de saúde pública, principalmente na região Nordeste do Brasil. Quando se fala em agrotóxico, né, muitas vezes a primeira associação que a gente vem é com o meio rural e com a produção agrícola. Mas aqui a gente está falando de produtos usados dentro de casa, para controlar insetos e pragas que fazem parte da rotina das famílias. Esses produtos eles podem afetar diretamente diferentes faixas etárias, desde criança pequena até adulto, e muitas vezes em contextos de vulnerabilidade social, com moradias precárias, pouca informação e acesso limitado a serviços de saúde. Por isso, entender como essas intoxicações ocorrem, quem são as pessoas mais atingidas e em que situações elas acontecem é fundamental para planejar ações de prevenção e a promoção da saúde mais adequada na realidade do Nordeste. Não, pode voltar. Para o objetivo do estudo, né, a gente buscou analisar a distribuição, o perfil sociodemográfico e a evolução temporal das intoxicações por agrotóxicos de uso doméstico no período de 2014 a 2024, utilizando os dados do Sistema de Vigilância em Saúde. Resumindo, né, a gente queria saber 3 coisas principais. Onde esses casos acontecem com mais frequência, observando quais os estados se concentram mais notificações, quem são as pessoas mais atingidas, considerando o sexo, a raça e a faixa etária, e em que contexto essas intoxicações acontecem, se é de forma acidental ou em tentativa de suicídio. Pode passar. Nesse slide, eu apresento a metodologia, onde se trata de um estudo ecológico, descritivo, realizado com dados secundários. Ou seja, a gente buscou informações que já estavam registradas nos sistemas oficiais de saúde e consolidamos com bases de dados públicas.
O recorte temporal, ele foi de 2014 a 2024. Trabalhamos com uma série histórica de 10 anos, permitindo observar se as intoxicações se mantêm estáveis ou elas aumentam, ou se elas representam algum tipo de padrão. As informações sobre elas, né, foram obtidas no Sistema de Informação de Agravos de Notificações, o SINAM, acessado por meio do Tabnet DataSUS, incluindo todas as notificações de residentes da região Nordeste. Pode passar. Não, volta. Ainda na metodologia, né, eu esqueci de falar, a gente considerou a unidade federativa para identificar os estados com maior número de casos, o sexo e a raça para observar possíveis desigualdades e étnicos raciais, a faixa etária para identificar quais grupos etários são mais vulneráveis, como adultos, jovens ou crianças, e as circunstâncias de exposição. Pode passar. Agora, falando aqui sobre os resultados, entre 2014 a 2024, foram registrados 5.236 casos de intoxicações, segundo as notificações do SINAM. Esse número ele foi se acumulando ao longo de 10 anos, mostrando que as intoxicações por agrotóxicos não são eventos isolados, mas um problema que se mantém presente ao longo do tempo nos serviços de saúde. E aí, quando a gente analisou a distribuição geográfica, a gente observou 3 estados que se destacaram. O Pernambuco, que aparece em primeiro lugar, com 31,6% dos casos registrados na região. Em seguida, vem a Bahia, com 19,2%, e o Ceará, com 15,9% das notificações. Esses 3 estados, eles se concentram a maior parte dos registros, o que pode estar relacionado também com o tamanho da população. Ao padrão de uso desses produtos e também a capacidade de notificação das redes de saúde local. Ao mesmo tempo, outros estados do Nordeste também apresentaram casos, reforçando que se trata de um problema regional e não de restrito a um único território. Pode passar. Nesse slide aqui, a gente mostra o perfil populacional dos casos em relação ao sexo, há uma predominância do feminino, com 54,1% das notificações. Esse dado ele pode estar ligado ao fato de que, em muitos domicílios, né, as mulheres estão mais envolvidas nas atividades de limpeza, organização da casa e manejo de produtos químicos no uso doméstico, né, o que aumenta a sua exposição aos agrotóxicos. Isso também traz à tona uma discussão sobre o trabalho doméstico e o cuidado, de que muitas vezes é invisível, mas expõe essas mulheres a um risco que nem sempre é reconhecido. Pode passar. Quanto à raça e à cor, a maioria dos casos ocorre em pessoas pardas, somando 62,9% das notificações. Esses achados, eles refletem, em parte, né, a desigualdade social e racial presente no Brasil, em que populações pardas e negras, elas tendem a enfrentar condições de moradia, de renda e acesso à informação, que aumenta a vulnerabilidade a diversos agravos à saúde, incluindo as intoxicações. Pode passar. Sobre a distribuição por faixa etária, o grupo mais acometido é o de adultos de 20 a 39 anos, representando 36,1% dos casos. Esse grupo corresponde, em grande parte, à população economicamente ativa, que costuma ser responsável por comprar, manipular e aplicar esses produtos dentro de casa, seja na limpeza, seja no controle de pragas. Isso mostra que os riscos não estão apenas em ambientes de trabalhos formais, mas também em atividades cotidianas do domicílio. Em segundo lugar, chama a atenção as crianças de 1 a 4 anos, né, com 19,9% das intoxicações, que é um dado muito preocupante, porque indica que quase 1/5 dos casos ocorrem em uma faixa etária de vulnerabilidade, em que a criança depende totalmente do cuidado do adulto. E essas intoxicações em crianças muitas vezes se relacionam à curiosidade na idade dessa criança, ou fatores como frascos ali que estão no alcance dessas crianças, embalagens sem trava de segurança, ou até a falta mesmo de supervisão de um adulto, reforçando a importância de orientar a família e cuidado sobre o armazenamento seguro e
sobre não transferir produtos tóxicos para embalagem de alimentos ou bebidas. Pode passar. Nesse slide aqui, a gente mostra as principais circunstâncias das intoxicações. Os casos acidentais representaram 41,3% das notificações, enquanto as tentativas de suicídio correspondem a 36,8%. E o peso dessas intoxicações acidentais indica falhas na segurança do ambiente familiar, como frascos mal fechados, produtos guardados em locais de fácil acesso, erro na diluição ou do uso, né, em ambientes com ventilação inadequada. E são situações que, em grande parte, poderia ser prevenida com medidas simples de educação em saúde, orientação das unidades básicas e melhorias na rotulagem das embalagens também. Já a alta proporção na tentativa de suicídio, né, revela um componente muito importante de sofrimento psíquico, que é um fato dos agrotóxicos domésticos estarem presentes dentro de casa, ter um fácil acesso ali, né, faz com que se torne um meio disponível em momento de crise emocional, reforçando a necessidade de integrar a discussão sobre esses agrotóxicos domésticos com a temática também da saúde mental, pensando em estratégias, né, de cuidado, acolhimento e prevenção do suicídio na região Nordeste. E aí, de forma geral, ao longo de toda essa série histórica que a gente observa, foi observada a manutenção de um padrão de maior ocorrência entre as mulheres, pessoas pardas, adultos, jovens e crianças pequenas. Isso mostra que a gente não está lidando apenas com um risco químico isolado, né, mas com um fenômeno que se entrelaça com a desigualdade social, com a desigualdade de gênero e de raça, além de questões relacionadas com a organização de espaço doméstico mesmo e de condições na vida das famílias. E aí, do ponto de vista da saúde pública, esses resultados reforçam a importância de ações educativas sobre o uso, o armazenamento, o descarte correto desses produtos, para qualificar essas notificações da articulação das políticas mesmo de promoção da saúde mental. Pode passar, por favor. E aí, para concluir, os resultados, eles evidenciaram, né, que as intoxicações por agrotóxicos de uso doméstico continuam sendo um importante problema de saúde pública na região Nordeste. A maior ocorrência, como eu já falei, né, foi entre mulheres, pessoas pardas, adultos jovens e crianças, mostrando a necessidade mesmo de ampliar essas ações, fortalecer o sistema de registro e integrar essas políticas públicas para reduzir essa exposição domiciliar a esses produtos, né, considerando o eixo também da saúde mental. E essas medidas são essenciais para prevenir novos casos, reduzir desigualdade e proteger a saúde da população que vive na nossa região Nordeste, né? Então, espero que vocês tenham gostado e agradeço a atenção de todos. Muito bom, Nathalie, parabéns. A gente não tem nem muito tempo para fazer comentário, mas o trabalho está espetacular. Depois a gente vai fazer uma pausa. Vamos ao próximo. Eu não sei, Francisco, você pode me auxiliar aí se a Maria Gerciane já está aí, se ela conseguiu. Se não conseguir, a gente vai chamar a Luciana. Professor, ela conseguiu. Aí ela enviou para mim o slide, ela vai entrar pelo tablet dela. Eu vou apresentar e ela vai acompanhar aí fazer o vídeo dela aí pelo tablet. Tá bom, se ela puder já começar a apresentação, começar a compartilhar, a gente está aqui aguardando. Já estou até vendo. Boa tarde, Maria Gerciane, bem-vinda. Então, Luciana, vamos aguardar só um pouquinho, tá? Que a Gerciane conseguiu. Vamos ver. Francisco, se puder fazer a apresentação, por favor. A primeira dela é da hipertensão, né? A primeira é a hipertensão. Vamos tomar cuidado com o tempo, gente, para a gente seguir realmente 10 minutos, senão a gente vai demorar muito hoje. E aí, Francisco, não foi? Tá indo.
Tá indo? Então vamos para a Luciana. Luciana, está preparada? Coitada da Maria Gerciane. Mas vamos lá, Luciana, vamos, se estiver Vamos preparada, por favor, seja bem-vinda. Muito Joia. obrigado. Tá em tela cheia para vocês, pessoal? Já estava em tela cheia. Já? Ah, Francisco, maravilha. vamos, Bom. deixa eu ver aqui, tem um áudio aberto aqui, deixa eu ver onde aqui. Então, Francisco, interrompe aí sua apresentação, a Luciana já tinha começado a apresentar, por favor. Aí, Luciana, já está em tela cheia, já estamos vendo. Maravilha. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu me chamo Luciana Bachete Sestari, sou doutoranda hoje, né, do mestrado profissional em saúde da família da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e esse resumo do meu trabalho, ele é oriundo da minha pesquisa de mestrado. Então, esse resumo, ele tem por título a experiência de ações e monitoramento, só um minutinho, pessoal, a experiência de ações e monitoramento da obesidade em uma unidade básica de saúde da família, que aconteceu em um município de pequeno porte, no estado do Espírito Santo, que será apresentado posteriormente. E por eixo desse resumo, promoção e prevenção da saúde, e tem por descritores a atenção primária à saúde, vigilância alimentar e nutricional, monitoramento em saúde e obesidade. E a minha orientadora, a doutora Catalina Kisses. Bom, tendo em vista que a obesidade ela é uma doença crônica multifatorial, apresenta sérias complicações para a saúde, com impactos diretos sobre os índices de mortalidade, dentre outros pontos, né, também está atrelada a questões relacionadas ao Sistema Único de Saúde, no que se tange até financiamentos, e tendo em vista uma realidade local preocupante em um município de pequeno porte, com altos índices de obesidade em todas as faixas etárias, é claro que aqui, para a gente não delongar por conta do tempo, eu trouxe apenas a análise dos adultos de ambos os sexos no ano de 2019, e aí eu trago aqui, né, a obesidade grau 2 acima da média nacional e a obesidade grau 3 acima da média nacional e da média estadual. E tendo em vista também a necessidade, né, da minha pesquisa, de uma nutricionista, também desse município, se propôs uma investigação e intervenção. E aí, o meu resumo ele tem por objetivo descrever a experiência de aplicação de ações de prevenção, tratamento e monitoramento da obesidade, junto com a equipe multiprofissional de uma unidade básica de saúde da família, do município de Presidente Kennedy, Espírito Santo, com a finalidade de fortalecer a atenção primária à saúde. E aí, por método, optou-se pela pesquisa qualitativa, que teve a aprovação do Comitê de Ética. Foi um tipo de pesquisação participativa, né, nessa unidade básica de saúde da família, e a pesquisa foi realizada junto com os 15 profissionais da equipe multiprofissional. Então, através, né, da pesquisação participativa, que o próprio Michel Thielen, ele orienta que os profissionais na pesquisação participativa, eles são os próprios pesquisadores, então essa pesquisa ela ficou limitada apenas aos profissionais, mas eu vou apresentar posteriormente o que se suscitou a partir dessa pesquisa. Então, participaram um nutricionista, fisioterapeuta, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeira, 2 técnicas de enfermagem, 4 agentes comunitários de saúde, recepcionista, médico e gerente. Bom, e o método, ele foi pautado através, né, de Michel Thielen. Então, pautou-se das 4 etapas da pesquisação participativa, que é planejar, agir, monitorar e avaliar. Então, foram realizados 4 seminários com cerca de 2 horas de duração, entre julho a outubro de 2021, que foram gravados, transcritos e analisados. E o primeiro seminário,
ele visou justamente o planejamento para a melhoria na prática. Então, foi uma discussão junto com esses profissionais, pautada através de imagens, artigos, reportagens, o próprio fluxo estadual para essa linha de cuidado foi discutida junto com esses profissionais e foram elencadas ali algumas ações para planejamento. Eu ressalto aqui que antes não tinha tido nenhum espaço de educação permanente em saúde nessa equipe voltado para essa linha de cuidado, que é a obesidade. No segundo seminário foram realizadas as melhorias nos processos das ações, ou seja, as ações na prática acontecendo, daquilo que foi elencado no primeiro seminário, junto com essa equipe multiprofissional. No terceiro seminário foram monitoradas essas ações junto com essa equipe multiprofissional e foram realizadas as avaliações dos resultados. Então, os próprios seminários, eles desencadearam os eixos dessa pesquisa. E como resultados, foram identificados que os processos básicos de uma unidade básica de saúde da família precisam ser melhorados, como a comunicação entre os profissionais, os usuários no acolhimento, encaminhamentos pelo sistema, registros de dados no sistema informatizado, registros de dados antropométricos de todas as pessoas, todos os usuários que entram dentro dessa unidade básica de saúde, e o monitoramento e avaliação desses dados para posteriores planejamentos de ações pautado no monitoramento e análise dos dados. A pesquisação participativa, ela fomentou uma análise crítica local sobre a obesidade. Nós iniciamos a pesquisa vislumbrando que acontecesse em mais de uma unidade básica de saúde, porém, observamos nós, críticos, e a gente pode considerar básicos, que precisavam ser melhorados nesta única unidade básica de saúde da família, e posteriormente foi criado um fluxo para essa única unidade básica de saúde da família. Então, um fator limitante é que, no recorte temporal não deu tempo da gente realizar essa pesquisa em várias outras unidades, mas o que ficou dessa pesquisa serviu, inclusive, o fluxo para as demais unidades de Presidente Kennedy. Então, resultou na implementação de ações inexistentes antes, que é o próprio monitoramento do índice de massa corporal com registro no sistema. Então, muitas vezes, chegava um usuário, registrava ali o peso e a altura, muitas vezes não lançava no sistema, encaminhamento a nutricionista via sistema, atualização e monitoramento do CISVAN, incorporação da sua análise nas reuniões de equipe, a discussão sobre essa análise, ações intersetoriais e melhorias na prática, como comunicação e a formação crítica ali entre os profissionais através da educação permanente em saúde. Então, para concluir, eu ressalto aqui os principais pontos. Então, eu ressalto aqui o fortalecimento de práticas educativas e de monitoramento na atenção primária à saúde, razoável engajamento por parte de todos da equipe multiprofissional, em contraste com os agentes comunitários de saúde que se envolveram muito na pesquisa, e o papel da equipe entender a importância do sistema de vigilância alimentar e nutricional, a sua avaliação e monitoramento periodicamente, discussão dos dados do CISVAN e reflexão para planejamento de ações a serem desenvolvidas. Então, eu trago aqui, que fortaleceu aí o CISVAN, a educação permanente em uma unidade básica de saúde da família em um município de pequeno porte. Aqui as minhas referências, e eu ressalto, em relação a esse município, eu não falei muito tempo, mas Presidente Kennedy é um dos municípios no Brasil que recebe royalties de pré-sal e tem um dos maiores PIB per capita do Brasil e que possui uma nutricionista 20 horas semanais em cada unidade básica de saúde da família. E é isso. Bom, pessoal, muito obrigada. A gente que agradece, Luciana, muito obrigado. E parabéns aí pelo trabalho. Vamos tentar agora, Francisco, de novo. Maria Gerciane, coitada, tá ali, ó, te olhando, séria, rindo de... a gente está te ouvindo, só falta ter a projeção. Aí, deixa eu até soltar os fogos aqui. Pode ficar à vontade. Boa tarde, eu sou a Maria Gerciane, sou enfermeira formada e hoje eu vim apresentar o meu trabalho com o seguinte tema,
que são ações do enfermeiro frente aos cuidados na prevenção da hipertensão gestacional aguda durante o pré-natal, que foi elaborado junto com o Francisco Antônio da Cruz Santos. Bom, a hipertensão gestacional constitui um dos principais agravos obstétricos, sendo responsável por elevadas taxas de mortalidade materna e perinatal no Brasil e no mundo. As síndromes hipertensivas da gestação, incluindo a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, estão associadas a complicações graves, que pode até causar uma síndrome de HELP, se não é cuidada logo no início do pré-natal. Diante desse cenário, destaca o papel do enfermeiro na atenção primária, especialmente na identificação precoce de sinais e alertas, monitoramento clínico contínuo e implementação de ações educativas voltadas para a prevenção de agravos. Então, aqui, o profissional enfermeiro, ele vai ter essa atenção maior lá no início do pré-natal, onde ele vai fazer aquelas primeiras consultas com a gestante, que vai ser a anamnese, os exames físicos, e onde ele também vai aferir a pressão dessa gestante e identificar se está com níveis elevados ou baixos, e aí iniciar um pré-natal de acordo com as suas comorbidades. O objetivo é compreender a atuação do enfermeiro na identificação precoce e abordagem dos sinais de alerta e hipertensão gestacional aguda. Ou seja, o objetivo do profissional enfermeiro é orientar a gestante sobre os seus hábitos e sobre, se ela estiver com a hipertensão gestacional, implementar ações para desenvolver os cuidados durante toda a sua gestação. Pode passar. A metodologia foi uma revisão integrativa, a coleta de dados foi pela PubMed, Selo, Lilacs, e as palavras-chave foram gestante, hipertensão gestacional, assistência, pré-natal, eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Os resultados da pesquisa foi: os estudos evidenciam que o enfermeiro exerce papel central na detecção precoce de sinais e sintomas sugestíveis da hipertensão gestacional. Em relação às complicações, os estudos mencionam maior risco de pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELP. Portanto, o parto prematuro e restrição do crescimento fetal quando não há acompanhamento adequado. Em relação às complicações, os estudos mencionam maior risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia e síndrome de HELP, prematuro e restrição do crescimento fetal quando não há um acompanhamento adequado. Considerações finais: portanto, o enfermeiro desempenha função indispensável no pré-natal, atuando tanto na vigilância clínica quanto na educação em saúde, impactando diretamente na prevenção de complicações e na redução da mortalidade materna e fetal relacionada à hipertensão gestacional. E como diz Florence, acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações, e em ações que tragam resultados. Essas são as referências. Obrigada. Parabéns. Você vai apresentar o próximo? Logo já? Sim. Então, por favor. Parabéns pelos trabalhos aí, Francisco, aí ajudando. Organizando também. Parabéns para vocês. Pode ficar à vontade, então, Maria Gersiane. Boa tarde novamente. Nesse trabalho, nós vamos falar sobre a prevalência de eventos adversos graves em crianças após a vacinação contra a Covid-19. Mais uma vez, o trabalho com o apoio do Francisco Antônio da Cruz Santos. E vamos iniciar. A vacinação contra a Covid-19 em crianças tem gerado preocupações entre pais devido ao medo de reações adversas, contribuindo para a recitação vacinal. O medo desses pais são conta de fake news, medo, desinformações, e por isso que gerou todo esse impacto quando foi anunciado que seria colocado no calendário nacional de vacinação das crianças, que elas teriam que tomar a vacina do Covid-19. Diante desse cenário, torna-se fundamental analisar as evidências
disponível sobre a segurança dos imunizantes utilizados nesse grupo etário. O objetivo é investigar a prevalência de eventos adversos graves após a vacinação contra a Covid-19 em crianças. A nossa metodologia foi revisão narrativa da literatura, base de dados e outras fontes de informações, e as palavras-chave foram vacinas contra a Covid-19, efeitos adversos em crianças e Brasil. O resultado foi: os achados da pesquisa evidenciam que os eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 em crianças apresentam baixa magnitude de segurança favorável. Em Minas Gerais, apenas 3% das notificações foram classificadas como graves, correspondendo a uma taxa de 20,85 por 1.000 doses aplicadas, 100.000, sendo que a maioria desses casos estavam relacionados a condições pré-existentes e não ao imunizante. Na Bahia, predominam eventos leves, sem destaque para ocorrências graves entre crianças. Estudos internacionais e revisões corroboram esses resultados, indicando incidência de aproximadamente 2,4 casos de miocardite ou pericardite por 100.000 crianças vacinadas, com frequência ainda menor em menores de 5 anos, além de evolução geralmente autolimitada e com prognóstico. De modo geral, tanto as vacinas, a Pfizer como a Biotech, quanto as vacinas inativadas como a Coronavac, demonstraram excelente perfil de segurança, com eventos graves considerados extremamente raros. As considerações finais são, portanto, os eventos adversos graves após a vacinação contra a Covid-19 em crianças no Brasil são extremamente raros. A maioria dos eventos notificados é leves ou graves. Quando ocorre, tem baixa frequência ou prognóstico, reforçando a segurança das vacinas pediátricas contra a Covid-19, que são reações que é normal da vacina em crianças. Então, a maior preocupação aqui, realmente, é o medo dos pais de estar aplicando essa vacina nas crianças, as desinformações e as fake news ocorridas pela mídia. Essas são as nossas referências. Obrigada. Muito bom, Maria Gersiane. Muito bom mesmo. Valeu a pena, viu? Parabéns. Agora vamos para o próximo. A Nathalie levantou a mão. Vai perguntar alguma coisa, Nathalie? Eu vou precisar me ausentar uns 20 minutinhos, 20, 25 minutos. Eu acredito que vai dar tempo das outras apresentações até eu retornar. Mas é só mesmo para avisar que eu tô aqui, que eu vou rapidinho me ausentar, mas eu já retorno. Tá bom. Qualquer coisa a gente te aguarda depois, caso você chegue a sua vez, tá? Perfeito. Ó, o Carlos é o próximo. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Carlos Daniel. Isso. Boa Água tarde. é vida. E aí, vamos lá, Carlos. Ó, Tudo bem? Carlos. O áudio tá ok? E o áudio tá ok. Ele tá fazendo uma manobra aqui, o Carlos. Vai usar o computador para projetar. Isso. Estamos vendo. Certinho? Ok. Deixa eu só ligar Sim. a câmera aqui. Pode Bom. ficar à vontade. Ok, obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Eu sou o Carlos Daniel, eu sou acadêmico de enfermagem aqui pela Universidade Federal Fluminense e hoje eu vou estar comentando com vocês e apresentando o meu projeto Água é Vida, né? A importância da hidratação para a saúde da criança, que é um relato de experiência. Esse relato de experiência foi formulado por mim, pelos acadêmicos Juliana de Fátima de Assis, Juliana Brasil Couto, Felipe dos Santos, Larissa Calazans e Juliana Borges. E o projeto todo foi orientado pelo professor Jorge. Bom, de início, a gente observa a escola como um espaço de relação para desenvolvimento integral, o que favorece ainda mais o pensamento crítico e a formação cidadã. E nessa premissa, a gente formulou esse projeto com o intuito de promover saúde de uma forma educativa e de uma forma lúdica, que fosse de fácil entendimento para que isso incentivasse hábitos mais saudáveis no ambiente escolar. Esse projeto, ele está alinhado com o Programa Nacional, o Programa Saúde nas Escolas, que é o PSE, do Ministério da Saúde, que vai integrar as ações entre saúde e educação para fortalecer ainda mais esse bem-estar de crianças e adolescentes. Uma das nossas premissas principais foi o grande desafio
que está acontecendo ultimamente, que é a substituição de água por bebidas açucaradas dentro da rotina infantil. Bom, o nosso objetivo principal é incentivar o consumo de água e o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis. Também temos como objetivo promover a conscientização de forma lúdica e participativa durante o recreio escolar. Esse projeto ele foi realizado dentro do Colégio Universitário Geraldo Reis, que é um colégio aqui na UF, e o nosso objetivo também está alinhado com duas ODS, que são a ODS 3, que é de saúde e bem-estar, e a ODS 4, que é de educação de qualidade. Bom, a gente sabe que ultimamente nós temos vivenciados e conseguido observar diversas mudanças no nosso dia a dia e dentre delas são mudanças climáticas. E eu coloquei duas aqui, que são as ondas de calor e as grandes secas, porque isso pode ocorrer de acontecer uma grande alta nos números de desidratação. Então é legal dar uma atenção nisso. Coloquei também a hidratação como cuidado essencial da saúde, pois ela pode prevenir de exaustão térmica, de insolação e até mesmo de agravamentos de doenças crônicas, ainda mais na infância. Por fim, temos a adaptação e a proteção, que nada mais é do que a promoção do consumo adequado de água, onde a gente busca estratégias para enfrentar eventos climáticos extremos. Bom, e como que funcionou esse projeto? Esse projeto ele é um relato de experiência de natureza qualitativa e descritiva, inserido dentro da disciplina de enfermagem e saúde coletiva 2 na UF. Esse projeto ele foi elaborado em 4 reuniões prévias com participação de toda a equipe, professores e coordenadores. Nas reuniões foram definidos os temas, a abordagem pedagógica, os materiais e o cronograma. A equipe elaborou todas as dinâmicas, confeccionou os materiais visuais e organizou toda a logística da atividade. Essa ação ela foi desenvolvida em parceria com o Espaço Aberto para a Saúde e o projeto Por Que Será? E os dois são vinculados à extensão universitária. Por fim, as atividades elas foram realizadas dentro do intervalo escolar, utilizando essa linguagem mais acessível e estratégias lúdicas adequadas à faixa etária infantil. Tá, mas o que é esse projeto? Bom, esse projeto que foi idealizado e o nome é Água é Vida, nada mais é do que um conjunto de dinâmicas que o intuito principal é a promoção de saúde. O nosso tema era água e hidratação. Então a gente pensou em um circuito de perguntas e respostas. E conforme as crianças fossem respondendo essas perguntas e acertando, obviamente, elas iam seguindo esse circuito. E o objetivo final era o grupo que chegasse primeiro a completar toda a dinâmica seria o ganhador. Bom, aqui são os nossos resultados, que a gente teve uma grande alta no número das crianças interessadas com a dinâmica, isso foi até uma surpresa para a gente, dentro de 20 a 60 crianças no total. Tivemos uma grande aceitação positiva, o que isso favoreceu ainda mais a acessibilidade, porque a gente pensou numa dinâmica e num circuito que pudesse atrair de fato todas as crianças e quem quisesse participar poderia, sem nenhum tipo de empecilho. A gente adotou uma metodologia lúdica e engajadora, o que facilitou ainda mais essa promoção da saúde, porque as crianças pensaram, poxa, estou no meu recreio, vou brincar, e ainda assim elas conseguiriam adquirir conhecimento. Esse copinho aqui no meio é um copinho que a gente entregava para ela no início da atividade e elas enchiam. E conforme elas foram passando o circuito, passando pelos bambolês e passando pelos cones, no final da atividade elas tinham que colocar essa água dentro de uma outra garrafa e o grupo que conseguisse encher essa garrafa era o ganhador. Então essa era a grande motivação que elas tinham para poder passar pelo circuito. Geramos para eles uma reflexão sobre a água ser 70% do corpo, porque essa foi a pergunta que eles mais ficaram curiosos de saber, né? Eles ficaram muito interessados nessa parte, então gerou essa reflexão para eles. Usamos materiais simples, como os cones e bambolês. As nossas dinâmicas principais foram o circuito da hidratação e a higienização das mãos, propriamente dita. Geramos uma grande integração social, tanto de nós, alunos, acadêmicos, com as crianças, mas também com o corpo docente do colégio, né, do Colune. Por fim, a gente deixou esse debate final para eles, que é a água como essencial para a saúde e vida. E dentro dessa atividade a gente ia questionando questões sobre, você sabia que é melhor você beber um copinho d'água do que você tomar um refrigerante? A gente perguntava para eles como que era o café da manhã, e eles iam respondendo, né, iam falando com a gente, tal. Era muito interessante, porque eles realmente estavam dentro e inseridos da atividade. Isso para a gente foi sensacional. Bom, a gente conclui a escola como uma grande potência transformadora no que se diz respeito à promoção de saúde e de desenvolvimento integral. A utilização de uma metodologia simples e lúdica para uma criança é muito mais fácil dela absorver um conhecimento
Então, isso para eles acho que foi o mais legal, assim, deles conseguirem participar. A conexão do saber acadêmico com a realidade comunitária. Isso para a gente foi primordial também, porque a gente pensou em adotar essa linguagem mais simples e divertida justamente para facilitar essa transpassagem de informação acadêmica para a realidade comunitária. A conscientização de informações sobre ciência e saúde também foi um dos nossos tópicos principais. E, por fim, eu finalizo falando que o projeto que envolve ensino, pesquisa e extensão, ele abre uma grande quantidade de portas, assim, né, para criança e para o adolescente absorver ciência da forma correta. Então, assim, para eles é muito mais tranquilo e de fácil acesso. Aqui embaixo eu coloquei o QR Code, para caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre o programa Espaço Aberto para a Saúde. E embaixo eu também coloquei o link para vocês conhecerem melhor um pouquinho de todo esse trabalho que a gente faz e todo esse projeto, que inclusive é coordenado pelo professor Jorge, e como a gente atua nas escolas e afins. Essas são as minhas referências e eu finalizo por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção e se tiver alguma dúvida, eu gostaria de responder. Muito obrigado.